Oi gente, tô de volta com mais um vídeo e hoje eu vim falar sobre o episódio 3 de Corrida das Blogueiras, que eu tinha comentado com vocês que eu ia tentar gravar um react, né? Só que assim, no dia que o episódio foi pro ar, eu tava com carisma negativo, então não ia dar certo gravar e eu também não ia aguentar esperar até o outro dia, né, pra assistir, mas no final das contas foi bom porque eu achei esse episódio tão ruim, mas tão ruim, que ia ficar um react péssimo. Ao longo do vídeo eu vou explicar melhor por que eu achei tão ruim assim, mas basicamente eu acho que foi uma questão da edição, do que eles escolheram colocar no ar, porque me passou a edição que foi ao ar na terça-feira, me passou várias impressões erradas que eu mudei totalmente depois que eu vi a íntegra das provas, então vou falar melhor sobre isso ao longo do vídeo. Mas vamos do começo então com a eliminação da Luna, que eu acho que não foi surpresa pra ninguém, né? A gente sabe que quando o participante não cumpre a prova ali totalmente, não entrega o que o briefing pediu e tal, é eliminação, então acho que todo mundo estava esperando isso. Aí então o episódio começa. Essa semana eu achei os looks bem mais tranquilos, né? O pessoal não estava tão montado assim, porém continuaram belíssimos. A Saravica, gente, estava assim, impecável. Nossa, achei incrível. E uma coisa da Saravica que eu tava até comentando com os amigos meus é que eu não vou muito com a cara dela de boy, quando ela tá desmontada, mas com ela montada, acho um ícone. E nessa temporada ela tá muito melhor, assim, mais contida, sabe? Conseguindo dar espaço pra todo mundo. Eu tô achando ela muito melhor. A Natália eu também achei belíssima. Achei ela, assim, no auge da beleza nesse episódio. Agora o look dos meninos do Diva Depressão tava impecável. O Fih tava perfeito. E das juradas eu queria falar sobre a Renata, porque, nossa, eu acho que é uma das montações mais lindas dela que eu já vi. Aí passando pra prova da semana, então, era um episódio patrocinado pela TIM e era uma prova mais voltada ali para comunicação. Então, eles teriam que montar aqui, criar um programa como se fosse para Dia TV. E aí, então, seria uma prova em grupo e a Paloma pôde escolher tanto o grupo dela quanto os outros, porque ela tinha vencido a semana anterior. E aqui, gente, eu já comecei a ficar tensa. Eu passei esse episódio inteiro, assim, apreensiva. Por quê? Seriam dois grupos com 3 pessoas e um grupo com 4 pessoas. E a Paloma escolheu ficar no grupo com 4 pessoas. E aqui eu já pensei, meu Deus, eu não faria isso. Por quê? A gente sabe que essas provas aí de, né, fazer um programa, um podcast, alguma coisa assim, eles falam, né, a avaliação é individual, então eles olham quem vai se destacar e tudo mais. Será que um grupo com 4 pessoas seria o mais interessante? Porque são mais pessoas para falar. E a Paloma ainda colocou 4 personalidades muito fortes no grupo dela. Então a gente tinha ela, né, obviamente, aí ela colocou a Dakota, o El e a Saravica, que são 3 pessoas que falam bastante, né, e a Paloma também já se comunica muito bem, então eu fiquei naquele momento, eu já pensei, nossa, esse grupo tem grandes chances de ir muito mal, de todo mundo sair se atropelando, né, e isso meio que aconteceu, assim, não tanto quanto eu imaginei e quanto pareceu também na edição, mas aconteceu um pouco. No segundo grupo, a Paloma colocou a Vini, a Jade e a Ju, e aqui eu também já fiquei com medo, porque é um grupo complicado, e eu falo nem no sentido de, ai, porque fulana é introvertida, não é por isso não, é porque eu acho que as personalidades ali das 3 não são muito, não batem muito, sabe, principalmente para trabalhar em grupo. E infelizmente o meu medo, né, e a minha percepção, assim, se concretizaram, e eu tenho tanta coisa para falar sobre esse grupo. Mas falando sobre o último grupo, então a gente teve a Nath, o Sadraque e a Hilary, que foi um grupo que eu achei muito bom desde o começo. Eu achei um grupo bem equilibrado, com pessoas que sabem se comunicar bem. O Sadraque tem ali a questão dele ter travado, né, na prova, na temporada dele, mas ele também, ele consegue, quando ele consegue, ele fala muito bem. E aí tivemos então o sorteio dos temas, né, o grupo da Ju ficou com o tema educação, o grupo da Paloma com o tema coach e o grupo da Hilary com o tema moda e beleza. E aí, gente, eu queria saber a opinião de vocês sobre essa questão dos temas. Inclusive, adoro quando vocês comentam aqui, tá? A pior coisa é ficar falando sozinha, então podem comentar bastante. Mas sobre os temas, às vezes eu fico pensando que seria melhor ter um tema só para os 3 grupos, sabe? Deixa lá todos os 3 falando sobre moda e beleza, ou então os 3 falando sobre um tema mais difícil, sobre educação, sobre coach, porque querendo ou não, educação e coach é mais difícil do
que moda e beleza, né, que já tá ali no dia a dia deles. Então eu acho que ficaria mais fácil para a gente conseguir analisar também se fosse um tema só. Me falem aí o que vocês acham. Mas então vou falar sobre cada um dos grupos, começando pelo grupo da Ju, que vocês sabem que é a minha favorita, né? Então a gente teve a Vini, a Jade e a Ju nesse grupo com o tema educação. E gente, eu acho que esse grupo já começou errado desde o início mesmo ali do momento que eles estavam na reunião ali do briefing, discutindo o que eles iam fazer. Dá pra gente perceber que os três têm personalidades bem diferentes em relação a esse tipo de prova. Cada um tem um pensamento, uma forma de fazer. E eu fiquei assim, chateada da Ju ter ido pro flop, porque eu achei realmente injusto. Porque dá pra ver assim que as ideias que ela estava sugerindo ali durante a reunião eram muito boas. Então eu acho que muito do que aconteceu ali durante a prova também foi por falta dela não ter sido escutada, sabe? Então a Ju estava dando umas ideias que eu acho que poderia ter levado o grupo para um lado melhor assim na prova. O grupo delas indiscutivelmente foi o pior, né? Mas então a Vini, por exemplo, começa falando para decidirem logo o nome. E aí a Ju fala, não, acho que a gente precisa decidir o formato, né? Qual que vai ser, como que vai ser o programa antes de definir o nome. E aí a Jade então definiu o nome Tá Maluca, que a Ju falou que gostou, a Vini falou que achou uma bosta, mas no final virou esse nome mesmo. E a proposta que a Jade falou ali, né, de programa, de ser um programa que receberia perguntas, né, dos telespectadores e tal, eu achei muito legal. O que eu acho que deu muito errado foram as próprias perguntas que elas criaram ali para usar durante o programa. Porque eu não sei o que esse povo tem, gente, que eles cismam que precisam fazer algo super engraçado, uma esquete de humor, e não necessariamente precisa ser. Eu acho que dá pra gente ter um humor, né, ser engraçado, ser bem-humorado, falando de assuntos mais sérios também. E inclusive, pelo que eu percebi, pelo que a gente vê da Ju, ela iria mais para esse lado também. Enfim, eu acho que eles podiam ter pego essa ideia da Jade, que eu achei bem interessante, mas terem formulado perguntas melhores, mais interessantes. Porque no final das contas eu senti que elas fugiram muito do tema educação e teve um outro problema, assim, que foi super chato de assistir, que virou basicamente uma grande publi da TIM, ao invés de ser um programa com uma inserção da TIM. Então era para eles terem feito um programa que durante o programa teria ali uma inserção de publicidade e não um grande programa da TIM, sabe? Que foi o que virou com a Jade. A Vini também várias vezes falou sobre a TIM. Então assim, e todas as perguntas também estavam muito voltadas assim para a tecnologia, para terem esse gancho, esse momento de falar a publicidade. Eu acho que ficou realmente muito exagerado, assim, desnecessariamente. Mas voltando um pouquinho para o momento da reunião, eu queria comentar uma outra coisa, que foi que a Vini estava lá querendo fofocar, né, falando da escolha da Paloma não ter sido muito boa, e a Ju já cortou, né, falou, não, aqui nesse momento vamos focar na prova, não vamos perder tempo, vamos falar disso no lounge. Adorei. E uma outra atitude da Vini que eu não gostei, e vocês sabem que eu gosto da Vini também, tá, gente? Acho ela engraçada, acho ela super interessante de ter no reality, mas ela teve algumas atitudes que eu fiquei incomodada mesmo. E uma delas foi o fato dela falar... Primeiro ela falou, né, que a Paloma colocou a Ju no grupo dela porque acha que a Ju é fraca e tal, então foi pra prejudicar. E aí depois ela ainda faz uma pergunta que eu achei super chata, assim, pra Ju, se ela queria ser apresentadora ou convidada, mas aí a Jade já logo de cara fala que acha que a Ju tem que ser uma apresentadora também. Tem um outro momento que ela também fala que a Ju tá lá escrevendo o roteirinho, né, tudo completinho, bonitinho, e aí ela fala, você não pode ser muito engessada, né, e tal. E eu acho que era só a forma da Ju se organizar mesmo, ela também fala sobre isso. Então eu acho que a Vini subestimou muito a Ju, tanto que na prova do flop, quando a Ju ganhou, ela fez aquela cara de surpresa, né, então sinto que ela realmente subestimou a capacidade da Ju. E aí então elas foram fazer a apresentação e pelos trechos que passaram na edição, gente, eu achei que pra mim o destaque do grupo tinha sido a Ju, porque eu achei ela super bem ali no começo, a desenvoltura dela muito boa. E aí depois eu fui assistir a íntegra das provas, que inclusive eu aconselho que quem não tiver visto, veja, porque, nossa, assim, mudou drasticamente a minha opinião sobre algumas coisas. Mas nesse caso, só reforçou que, pra mim, a Ju continuou sendo a melhor do grupo dela. Porque, sim, fica evidente que a Ju falou menos do que as outras duas, mas nos momentos que ela falou, ela foi impecável, ela foi certeira, muito bem articulada, ela fala muito bem, ela consegue
passar as ideias dela de uma forma muito clara. Então, pra mim, ela se saiu muito melhor do que a Vini e do que a Jade nesse sentido. Inclusive, gente, eu acho que a Ju foi essencial para manter o tema do programa, né, o assunto ali, porque estavam fugindo o tempo inteiro e ela conseguia fazer o programa voltar ali pro tema educação. Por outro lado, a gente tem a Jade, que falou bastante, ela estava ali no meio, né, meio que pega esse papel de apresentadora principal, então ela falou muito, só que assim, ela falou coisas muito repetitivas e vou ser muito sincera aqui, gente. Já falei em vídeos anteriores, eu achei que ela tinha melhorado um pouco isso, mas nesse episódio, nossa, isso voltou com tudo e pra mim é insuportável assistir a Jade falando. E eu fico muito triste porque eu sei que ela é muito talentosa. Quando ela tá falando séria, nossa, assim, eu acho ela incrível. Se ela falasse normalmente, eu acho que ela ia, assim, conseguir atingir um público, assim, muito maior. Então, pra mim, essa caricatice toda dela já fazia ela ser a pior do grupo e ainda teve o adicional de que ela fez publi da Tim o tempo inteiro, né? Toda hora ela cortava, ela fazia, ela queria colocar, inserir a Tim ali de alguma forma. E a Vini, gente, eu achei que ela foi muito bem também, eu acho que ela se expressa bem, ela tem um humor ali, né, que deixa o programa muito divertido, ela tem esse timing muito bom, mas eu achei que ela deu uma exagerada ali na parte de contar a história pessoal, que foi até, se eu não me engano, eu acho que a blogueirinha falou com o grupo do Sadraque, né, sobre isso, de poder ficar muito chato, né, e deles trazerem histórias muito pessoais, e eu acho que a Vini fez justamente isso. Ela trouxe uma história extremamente pessoal e ela ficou, eu cronometrei ali, eu contei, ela ficou mais de 3 minutos falando, contando essa história e era uma situação que não tinha muito como a Jade ou como a Ju interromperem. Então eu acho que ela passou um pouco do ponto nesse sentido. E aí, no final das contas, ela acabou aparecendo mais do que as outras porque ela ficou 3 minutos fazendo esse monólogo, basicamente. Então, assim, eu achei super injusto a Ju ter sido considerada a pior e ter ido pro flop, porque pra mim a pior desse grupo foi a Jade. Porque, assim, eu não achei que a Ju foi mal, a única coisa foi que ela realmente não falou tanto, mas ela não fugiu do tema, ela não se expressou de forma confusa, ela não ficou atropelando as outras pra falar, então, é o que eu falei, eu acho que os momentos que ela falou, ela brilhou. E aqui eu acho que entra muito quais são os critérios dos jurados, né? O que eles acham que é se destacar. Será que se destacar é falar mais? Aparentemente sim. E até vendo o Lounge ontem, foi uma coisa que a Dakota falou, né? Que casa muito com isso que eu pensei. Que ela fala algo assim que tem uma diferença entre você ser uma comunicadora e você ser tagarela, uma coisa assim, sabe? Que você fala, não é porque você fala muito que você tá conseguindo se comunicar. Que eu acho que é justamente o caso desse grupo aqui. A Jade e a Vini podem ter falado mais do que a Ju, mas eu achei que a Ju se comunicou melhor do que os dois. E aí essa questão de se destacar mais, eu penso muito no próprio Diva Depressão, né? O Edu e o Fi. O Edu geralmente costuma falar mais, né? Até por dependendo, às vezes o Fi não tá tão bem, né? A gente sabe de todas essas questões, mas não é porque o Edu fala mais que só ele se destaca. Muitas vezes o Fi falou bem menos em algum vídeo, mas ele deu opiniões tão pontuais ali, tão certeiras, que ele acaba se destacando, sabe? Então, eu realmente tenho essa opinião de que quem se destaca não é necessariamente quem fala mais. Mas, pelo jeito, os jurados pensam de uma outra forma e aí a Ju, então, foi pro flop. O segundo grupo foi o da Paloma. E, gente, esse é um grupo que a minha opinião mudou completamente depois que eu assisti a íntegra da prova. Sério, porque na edição que passou, eu quase não conseguia assistir, assim, eu tava achando super forçado, sem graça. Eu fiquei assim, gente, por que eles estão fazendo essa sketch? Que coisa nada a ver. Eu achei horrível pela edição que passou. Inclusive, na edição me passou sim a impressão de que o brilho da Dakota foi sumindo, de que ela foi se perdendo ali durante o programa. Me passou a impressão de que a Paloma tava forçadíssima numa personagem, querendo ali roubar o protagonismo. Mas aí, gente, vendo a íntegra da prova deles, eu mudei totalmente de ideia. Eu achei que foi um programa bem divertido até. A ideia da Paloma e do El serem convidados, eu achei incrível, casou super bem. Eu não achei que eles serem convidados prejudicou de forma nenhuma. Então eu não entendi por que criticaram tanto essa escolha, sendo que funcionou super bem. Outra coisa, eu não achei, vendo a íntegra, que o brilho da Dakota sumiu. Pelo contrário, ela estava ali presente o tempo todo, mas ela estava assim respeitando a oportunidade, né, o momento de cada um falar.
falar. Não achei que foi isso de brilho sumindo, não. A Sara Vika também achei que foi muito bem, ela estava conseguindo conduzir o programa muito bem. Eu acho que em alguns momentos teve sim uns atropelamentos, porque estavam os 4 juntos ali querendo falar, mas eu já tô acostumada, assim, eu escuto muito podcast, vejo vários programas que acontece isso em alguns momentos, então não foi uma coisa que me incomodou totalmente. Eu acho que aconteceu em momentos mais pontuais, assim, não foi o tempo inteiro. Achei que também teve alguns momentos ali que exageraram na publicidade, né, da TIM, falaram demais, mas não foi tanto quanto o grupo da Vini, e também eu achei que os ganchos delas foram melhores, né, mais naturais. E passando então pro grupo da Hillary, gente, na edição eu já tinha achado o grupo o melhor de todos, mas vendo a íntegra da prova, meu Deus, eles foram muito superiores. Sério, gente, o programa deles foi uma delícia de assistir, teve uma sinergia incrível entre eles souberam ali o momento de cada um falar, de cada um de passar a bola um pro outro. No lounge, inclusive, eles comentam sobre a questão deles terem combinado de se olhar nos olhos para saberem o momento de passar um pro outro. Acho que isso funcionou bastante. Então foi uma conversa super natural, claro que o tema também ajudou, né? Mas assim, eles foram super bem, conseguiram se manter no tema, conseguiram falar sobre as vivências de cada um sem ser algo muito pessoal e chato, como foi o caso da Vini. Fora que pra mim também foi a melhor publicidade, eles souberam trazer a TIM ali, inserir de uma forma muito mais natural. Teve um momento ou outro que ficou ali um pouco forçado, mas de forma geral foi uma publicidade muito mais orgânica, assim, sabe? E uma outra coisa que eu queria falar que não ficou claro de forma nenhuma na edição foi como o Sadraque foi muito bem. Sério, assim, eu concordo, eu acho que a Hillary ainda foi melhor, ela mereceu realmente ter ganhado a prova, mas pra mim o Sadraque vem logo atrás dela, ele foi muito bem. E o que mais me chocou foi que na edição ficou parecendo que ele não tinha ido tão bem, que ele tava meio perdido ainda. No começo ele tava nervoso, né, ele deu ali uma gaguejada e tal, mas depois, gente, fluiu tão bem a conversa. Nossa, sério, eu fiquei surpresa e fiquei muito feliz de ver essa evolução dele. E aí depois de ver a íntegra das provas, eu fiquei pensando que, claro, que ficaria um programa gigante, né? Então não sei como que eles pensam em relação a isso, mas esse é um tipo de prova que pra mim faria todo sentido ter a prova completa no episódio, porque a gente teria muito mais contexto e conseguiria entender melhor a própria deliberação ali dos jurados, né? Conseguir formar a nossa opinião, porque como eu falei, muita coisa eu senti que a edição passou uma impressão errada. Mas enfim, a Hillary então ganhou a prova e aí veio a grande bomba do flop. Que a Ju foi diretamente pro flop porque ela foi considerada a pior, e aí então a gente teria um flop com 4 pessoas e as outras 3 seriam por votação. E aqui, gente, eu tenho mais uma reclamação para fazer, porque em alguns momentos do episódio os meninos mencionaram a questão do pessoal fazer votos ali de forma mais estratégica, né? Se eu não me engano, o Edu fala também assim, tomem cuidado com a Paloma. Eu achei que isso, de certa forma, deu um direcionamento para o que os participantes fariam ali durante a votação. Então, eu particularmente queria que isso não tivesse acontecido, porque eu queria ver qual que seria o caminho natural ali deles votando, sabe? Se eles iam continuar votando por afinidade ou também por questão de quem que eles acharam pior na prova, mas aqui a gente já viu eles passando a votar em quem eles acham mais forte. E aí a gente teve um flop que foi praticamente uma grande final, né? Com a Paloma, a Jade, a Vini e a Ju. Gente, eu fiquei desesperada. Inclusive, temos aqui uma grande treta que tá rolando, né, entre Vini e Hillary, porque a Hillary votou na Vini e ela já tinha falado desde o primeiro episódio que ela não vai muito com a cara da Vini, né? E aí, assim, gente, é uma questão de afinidade, né? E eu achei super coerente da Hillary desempatar colocando a Vini, porque já tinha sido o voto dela. Claro que ela podia ter pensado em colocar uma outra participante também que ela considerasse muito forte, mas eu achei coerente ela ter votado em quem ela já tinha votado antes, né, ali no desempate. E eu achei a reação da Vini exagerada, mas ao mesmo tempo, no reality show, acaba sendo interessante de assistir, né, uma treta, assim. O grande problema é o que isso tá virando aqui fora, né, a Hillary sendo super atacada
atacada, o pessoal cometendo racismo com ela, sério, isso é inaceitável. Então, assim, eu entendo a Vini ter uma torcida que quer defender ela, mas esses ataques à Hillary, sim, são totalmente descabidos. E uma coisa que eu já falei também, né, o Corrida das Blogueiras não é só sobre quem ganha. Então, mesmo que a Vini acabe saindo, isso não importa, porque se ela tem uma torcida, ela tem uma fanbase, ela vai continuar tendo uma carreira linda aqui fora, sabe? Então, não precisa ser tipo, ela não ganhou, acabou a carreira. Não, ela tem o mais importante que são os fãs. Então, assim, não precisava acontecer esse tipo de coisa. Mas passando então para a prova do flop, as meninas teriam que fazer uma resenha de fragrâncias ali diferentes, né? De ovo frito, de feijão e de cebola. E meu Deus, gente, que sabor! A Ju entregou simplesmente tudo nessa prova. Eu já tinha pensado que era isso e ela realmente falou ali no lounge que a questão dela é mais quando é um trabalho em grupo, de saber se impor, de se colocar ali mais presente quando é em grupo, porque de forma individual ela consegue se expressar muito bem, a gente vê isso pelos próprios conteúdos que ela faz, ela se comunica muito bem e aqui ela mostrou isso, foi perfeita, assim, conseguiu entregar a resenha, o briefing com bom humor, mas ao mesmo tempo falando ali da forma dela, né, e assim super bem articulada, impecável, mereceu ter sido salva de primeira. A Jade, gente, vou ser repetitiva, não acho graça nesse humor dela, nessa vozinha e tal, mas ela conseguiu entregar o briefing, né, o que o cliente precisava, então foi salva também. E agora então a gente tem Vini e Paloma e gente, eu tô assim sem saber o que vai acontecer. Eu não queria que a Vini saísse porque eu acho que ela é realmente muito interessante de ter no reality, né, de ficar acompanhando. Mas temos que aceitar aqui que ela também realmente não entregou muito nas provas. Mas nesse caso aqui especificamente, eu não sei o que vai acontecer, porque eu achei que a Paloma teve uma desenvoltura melhor para apresentar ali os produtos e tal. A Vini deu uma engasgadinha no começo, mas depois parece que conseguiu fluir também. Mas a minha grande questão que eu vi muita gente comentando é qual que vai ser o critério ali, o que estava escrito exatamente no briefing, porque, pelo que eu entendi, assim, a Paloma apresentou como se ela fosse a dona da marca, né, daqueles produtos. E a proposta era de fazer uma resenha, né, como se você tivesse recebido ali os produtos e fosse, né, fazer a resenha deles. Mas a Paloma foi nesse sentido de ser a dona. Só que assim, também acho que nada impede a dona de uma marca resenhar os seus próprios produtos. Não sei, aí eu acho que cabe realmente a gente esperar ver o que estava ali escrito, né, no briefing que elas recebem, né, naquela folhinha lá, para ver se tinha algo nesse sentido, né, de que ela não poderia fazer desse jeito. Porque se a Paloma tiver errado o briefing, aí é ela que vai embora mesmo. E aí eu fiquei pensando que os meninos comentaram que teve uma eliminação surpreendente nessa temporada, assim, né? Pensei se não foi essa. Mas ao mesmo tempo, se tiver tudo certo, se a Paloma tiver acertado o briefing, aí realmente acho que a Vini vai sair, porque eu achei a apresentação da Paloma melhor. Bom, gente, mas então é isso. Deixem os comentários de vocês, o que vocês acharam das provas, do flop. E se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, toca o sininho das notificações. Beijo e até a próxima.